Olá, pessoal! Somos alunos do curso Superior de Tecnologia em Radiologia do Instituto Federal de Santa Catarina. Nesta videoaula, vamos falar sobre a anatomia seccional do pescoço. Vamos mostrar as estruturas anatômicas em imagens didática e em ressonância magnética. Mas antes de iniciarmos essa parte, precisamos revisar a anatomia topográfica do pescoço. O pescoço é uma área de transição entre a cabeça, o tórax e a coluna. Vários músculos permitem os movimentos da cabeça e a postura correta. A região do pescoço começa na base inferior da mandíbula e termina na incisura jugular. As estruturas do pescoço são agrupadas em 4 espaços cervicais, chamados de compartimentos. Entre eles está compartimento vertebral, que contém as vértebras cervicais e os músculos posturais, compartimento visceral, que contém as glândulas como tireoide, paratireoide e o timo, a faringe, a laringe e a traqueia, e 2 compartimentos vasculares, que contêm a artéria carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago, um em cada lado do pescoço. No compartimento visceral, a glândula tireoide produz hormônios como o T3 e T4. A paratireoide mantém o nível certo de cálcio no sangue. A faringe começa posterior à cavidade nasal, como nasofaringe, passa posteriormente à cavidade oral, como orofaringe, e continua até a epiglote. Mais anteriormente, a epiglote é uma cartilagem que evita a comunicação entre o aparelho respiratório e o digestivo. Ela se abre durante a respiração e fecha na glutição. A laringe é um componente do sistema respiratório. Ela leva o ar para a traqueia e também abriga as pregas vocais, assim permitindo a formação do som ao falar. A laringe é composta por cartilagens. Uma delas é a cartilagem cricoide, que tem o formato de anel. Na parte anterior, temos o arco da cricoide e posterior, as lâminas cricoide. Seguindo, temos a traqueia. É um órgão tubular que fica após a laringe, por onde o ar passa e chega aos brônquios. Começando pelo compartimento vertebral. Nele inclui 7 vértebras, que no geral possuem um forame vertebral, o forame transverso, que fica um dos processos transversos, pedículos, onde a união deles forma uma lâmina, que por sua vez forma um processo espinhoso, nos quais de C3 até C6 são bífidos, ou seja, se bifurcam. Nesta imagem, em um corte coronal, podemos observar as vértebras de C1 até C7. Já nesta outra imagem, vemos a diferença entre a C1, também conhecida como o Atlas, que não possui corpo, mas sim uma massa lateral em ambos os lados, um arco anterior e um posterior, e a C2, chamada de Axis. Ela possui um processo odontoide ou o dente da axis. E nesta imagem, num corte axial, podemos observar a base da mandíbula, a vértebra C2, o músculo esternocleidomastoide e conseguimos ver também 3 músculos supra-ióideos: milo-ióideo, digástrico e estiloióideo. Você já ouviu falar no único osso do corpo que não se liga a nenhum outro osso? Você pode encontrá-lo facilmente palpando o pescoço. Ele se encontra superior à cartilagem tireoide. O ocioide não se articula com nenhum outro osso, pois tem característica de grande mobilidade necessária na mastigação, deglutição e fala. É suspendido ao processo estiloide do osso temporal pelo ligamento estiloioide e se insere no corno menor, direito e esquerdo. E é conectado na membrana tireoide com a cartilagem tireoide. O corpo do ocioide se projeta anteriormente, enquanto os cornos maiores se projetam para trás, formando um U. Nessa imagem em corte sagital, podemos visualizar novamente todas as vértebras cervicais, de C1 a C7, e também os processos espinhosos delas, podem ser vistos. Nessa imagem, alguns órgãos do sistema digestório e respiratório podem ser observados, como segmento da faringe, orofaringe, nasofaringe e laringofaringe, a laringe, epiglote e esôfago. O ocioide pode ser observado logo abaixo da língua. Ainda no compartimento vertebral, os músculos do pescoço, como já vimos antes, são importantes para o movimento e postura. Existem muitos deles, mas só vamos ver alguns nesta videoaula, como o músculo esternocleidomastoide, músculo trapézio, músculos supraioideos e músculos infraioideos. Cada um tem sua função específica, mas todos são muito importantes. O músculo esternocleidomastoide ajuda na rotação, inclinação e extensão da cabeça. O trapézio eleva,
retrai e roda a escápula. Os supraioides e infraioides funcionam durante a deglutição. Os supra auxiliam nos movimentos laterais da mandíbula e ajudam a manter a boca aberta. Já os infraioides elevam e abaixam a laringe. Nessa imagem, em um corte sagital, observamos o músculo esternocleidomastoide, que vai do manúbrio até o processo mastoide no crânio, e o músculo trapézio. Aqui é possível ver o músculo estiloioide, o músculo digástrico e o músculo omoioide. Nesta imagem, feita em um corte axial, visualizamos os músculos supraioides, o digástrico, o meloioide e o genioide. Não conseguimos visualizar o músculo estiloioide, que também faz parte dos músculos supraioides. Visualizamos nessa imagem, em um corte axial, o músculo trapézio. Esse músculo se insere no túber occipital do osso occipital do crânio. E além disso, conseguimos ver também a vértebra C4 e novamente músculos como o tireoide e o esternocleidomastoide. Observamos nessa imagem, em corte coronal, os músculos infraioide, o esternoioide, o tireoide e o esternotireoide. Não conseguimos visualizar o músculo omoioide, que também faz parte dos músculos infraioides. Mas, por outro lado, podemos observar o músculo esternocleidomastoide. E por fim, nessa imagem em corte coronal, visualizamos os músculos reto posterior maior e músculo reto posterior menor, que são músculos planos, largos e triangulares que auxiliam no movimento de extensão da cabeça. Conseguimos ver a última vértebra cervical, C7, e duas das próximas vértebras, as torácicas, que não são o foco dessa videoaula, a T1 e T2. Nessa imagem, em corte coronal, podemos observar melhor algumas estruturas que compõem a laringe, como a cartilagem cricoide, um marco anatômico para a realização da traqueostomia, a cartilagem tireoide, as pregas vocais e também podemos visualizar a traqueia e a glândula tireoide. Os compartimentos vasculares contêm artérias e veias que permitem a passagem do sangue. Também possuem o nervo vago, que é extremamente importante para manter as funções vitais, como a frequência cardíaca e arterial. Nesta imagem, em corte sagital, podemos ver bem definida a parte vascular, ressaltando a bifurcação da artéria carótida em interna e externa, e a veia jugular interna. E nessa imagem, em corte coronal, podemos observar a veia jugular externa esquerda e direita, a veia jugular interna esquerda e direita, e a artéria carótida interna e externa. Agora uma curiosidade. Você sabia que a mania de estalar o pescoço pode causar um AVC? É isso mesmo, cerca de 25% dos AVCs em pessoas de menores de 40 anos acontecem por causa do estalo no pescoço. O que acontece é uma dissecção da artéria que leva o sangue para o cérebro. A parede da artéria tem 3 camadas, de dentro para fora é a túnica íntima, média e adventícia. Quando uma delas se solta, ocorre uma dissecção. A dissecção, geralmente, acontece quem tem fragilidade genética da parede das artérias. Ela pode ocorrer por alguns motivos, como estalar o pescoço, traumas, como acidente de trânsito, e movimentos bruscos no esporte. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham entendido um pouco mais sobre a anatomia seccional do pescoço. Não esqueça de deixar seu like para que esse vídeo possa ajudar mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!